Eu quero iniciar o estudo desta semana com o texto de Gênesis 1, capítulo 26. Lá nós vemos Deus fazendo, constituindo o homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para que a semelhança? Por que é que Deus queria um ser à sua semelhança? Para estabelecer um relacionamento, para estabelecer uma comunhão, um relacionamento inteligente, um ser humano que pudesse ser correspondente a Deus. Para isso que Deus criou o ser humano, para isso que Deus criou o ser humano à sua semelhança. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. Como seu Deus, Criador e Redentor, o Senhor desejava estar com seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com ele. No entanto, se relacionamentos significativos com pessoas só se constrói com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante e de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Ele. Em termos práticos, significa estudar a Sua palavra, na qual Ele fala conosco, orar quando abrimos o coração para Deus e testemunhar aos outros sobre a morte, a ressurreição e a volta de Cristo, portanto, envolvendo-nos na missão de Deus. À medida que o Senhor nos abençoa, seremos um canal de bênçãos para os outros. É isso, irmãos. Como é que se estabelecem os nossos relacionamentos sociais, afetivos? Com dedicação de tempo, com respeito, com fidelidade, com confiança, com amor. Demanda de tempo. Demanda de termos empenho em estabelecer esse relacionamento. Assim também é com Deus. E como vimos agora nesse parágrafo que lemos, devemos estudar a sua palavra, onde ouvimos o Senhor. Devemos orar quando falamos com o Senhor, quando abrimos o coração a Deus. E devemos testemunhar, isso quer dizer apresentar o Evangelho a outras pessoas. Devemos nos empenhar em estar com Cristo. O foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. Veja o texto de Hebreus 12, 1 e 2. O que diz lá o apóstolo Paulo? Devemos nos desembaraçar do peso do pecado que nos assedia. Devemos perseverar na carreira. Olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque ele suportou a cruz. E especialmente, irmãos, porque ele está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, no trono celestial. Não é de admirar que a geração de seguidores de Cristo no tempo do fim seja descrita como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, conforme Apocalipse 14, 12. Ao nos relacionarmos seriamente com Deus, um Deus que é amor, naturalmente vamos obedecê-lo. Vamos obedecê-lo em gratidão, como já vimos nas lições passadas. Não vamos obedecer para ser salvos. Não vamos obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, para, por conta disso, nos salvarmos. Não, mas vamos oferecer a nossa obediência, a nossa gratidão a Deus pela salvação que Ele nos dá. A verdade é muito simples. Amamos a Deus e, por causa desse amor, nós o obedecemos. O compromisso ou a resposta à aliança de Deus, do povo para com Deus e seus mandamentos e seus estatutos. Qual é o compromisso que o povo fez com Deus? Quando Deus apresentou a sua aliança de salvação, a sua aliança de cumprir a promessa da terra. Veja o texto do nosso verso áureo. Êxodo 24, verso 3. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés apresentou os estatutos, apresentou as leis, apresentou as promessas que o Senhor Deus havia feito. E agora então o povo, conhecendo todas essas palavras, disse assim: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Em várias ocasiões, irmãos, o povo de Israel se comprometeu em fazer tudo que o Senhor falou. Mas eles não cumpriam isso. Eles não cumpriam ao longo da história, muitas vezes, mas muitas vezes eles deixaram de cumprir. Por quê? Por que isso acontecia, irmãos? Veja, essa resposta está faltando alguma coisa. Tudo que o Senhor falou, nós faremos.
Isso parece assim, nós temos a capacidade de fazer isso. Nós somos capazes, nós vamos fazer. Quando na verdade devia ser o seguinte: se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos der o seu Santo Espírito, então nós poderemos fazer o que o Senhor pediu, o que o Senhor falou. Essa tem que ser a nossa resposta hoje também, irmãos. Como que nós podemos obedecer a Deus? Como nós podemos obedecer a Deus do modo mais amplo? Os mandamentos, os estatutos, o que Deus deseja. Como é que nós podemos amar a Deus? Como é que nós podemos amar ao próximo? Ou como nós podemos amar o inimigo, como o Senhor Jesus disse? Somente se o Espírito Santo nos der poder. Essa deve ser a nossa resposta, irmãos. Tudo que o Senhor falou, com a ajuda do Espírito Santo, nós poderemos fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nesta semana, quando vamos estudar algumas das respostas do povo de Israel a Deus com relação aos mandamentos, quando nós vamos ver também o estabelecimento do tabernáculo, da morada de Deus junto com o povo, nós possamos realmente aprender sobre o plano de Deus para cada um de nós. E que a nossa resposta à vontade de Deus possa ser a seguinte: tudo que o Senhor falou, com a ajuda do Espírito Santo, nós faremos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo que vamos ter nessa semana, continuando o livro do Êxodo. Nos abençoa, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, mas não só entender, possamos praticar a Tua palavra, possamos testemunhar, que nós possamos orar, Senhor, para abrir o nosso coração à Tua pessoa, que nós possamos estudar a Tua palavra, para entender cada vez mais qual é a Tua vontade, e que possamos responder a esse entendimento com o nosso comportamento, com o nosso compromisso de fazer a Tua vontade. Nos abençoa, portanto, nessa semana, abençoa cada uma das nossas famílias, abençoa a igreja, que tudo corra nesta semana, de acordo com a Tua santa e boa vontade. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, quero desejar um feliz estudo para todos nós. Vamos estudar alguns capítulos agora do livro de Êxodo, mais alguns capítulos, aprendendo sobre como o Senhor orientava o povo, mas especialmente como o Senhor queria estar com o povo. Como o Senhor queria estar com o povo ao pedir que Moisés fizesse um tabernáculo para que ele pudesse estar. E me farão um santuário para que eu possa habitar com vocês. Que o Senhor possa habitar no nosso coração. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, portanto, que o Senhor possa habitar no templo do Espírito Santo, que é o corpo de cada um de nós. Tenham todos uma semana feliz e abençoada.